A gente escuta muito a geração Z dizendo que trabalho só faz sentido se tiver propósito, que quer mudar o mundo, né? E a gente também escuta muito as empresas reclamando desse pessoal da geração Z, desse idealismo sem entrega da geração Z. Bom, quem está com a razão nessa história? Uma resposta bem integral, eu vou dizer que cada um dos lados tem uma parte da razão. Vamos comigo tentar entender o que está por trás disso. A lógica de ação tem a ver com a forma como a pessoa interpreta o mundo e a partir dessa interpretação toma suas decisões. Elas se transformam com o tempo, à medida que as pessoas vão se expondo a desafios cada vez mais complexos que acabam mudando a estrutura do pensamento e a forma como ela processa esses inputs que vêm do ambiente. Vamos dar uma olhada rápida nos principais traços das lógicas de ação, né, que se relacionam com a geração Z. O foco do azul, do diplomata, é pertencer aos seus grupos de referência. Ele tem que ser aceito a qualquer custo e para isso ele tenta evitar conflitos. A sua única preocupação, em geral, na comunicação, é o que vão pensar de mim. Essa é a principal preocupação do diplomata. Então, para isso, ele está sempre preocupado em identificar quais são as regras, sejam elas formais ou informais, as regras do grupo aos quais ele quer pertencer, e aí aderir a essas regras, seguir essas regras, sejam elas explícitas ou implícitas. O diplomata se adapta para fazer tudo aquilo que o grupo, que as regras consideram certo, e não fazer aquilo que as regras e o grupo consideram errado. O expert é a segunda lógica de ação relacionada à geração Z. O expert, em geral, a grande diferença dele para o diplomata é que ele continua querendo pertencer ao grupo. Só que agora ele quer pertencer com destaque. Ele quer ser o cara que sabe tudo, ele quer ser o Mr. Know-It-All, e que todos reconhecem como competente. E como que ele consegue isso? Dominando as técnicas, dominando tudo aquilo que é importante para aquele ambiente no qual ele está atuando, para aquele grupo no qual ele está atuando. Em geral, é uma especialidade muito grande, desenvolvida justamente para estar certo. Novamente, estar certo e ser aceito pelo grupo. Mas agora é o estar certo técnico-científico. É um estar certo que vai destacá-lo do grupo. Mantendo-o no grupo, mas vai destacá-lo do grupo. O achiever é a terceira lógica de ação relacionada à geração Z. Por quê? O achiever rompe com a questão do diplomata e do expert, focado na percepção do que os outros estão pensando. Na comunicação, o achiever está focado na sua agenda, no que ele tem que conseguir em termos de alcançar os seus objetivos. Então, por isso, se ele tiver que desagradar alguém, ele vai fazê-lo, né, para que consiga esse objetivo. Ele não está mais preocupado com essa aceitação do grupo. Ele está disposto a se sacrificar para entregar. E o redefining é a última lógica de ação que a gente vai falar dela. Assim como o achiever, o redefining está muito preocupado em entregar e alcançar objetivos. Entretanto, ele começa a questionar que objetivos. Esses objetivos fazem sentido? Valores importantes para quem opera como redefining é a questão, né, da diversidade, da inclusão, da qualidade de vida. Ele percebe a interdependência entre os diversos questões e diversos trabalhos das diversas pessoas dentro da organização e começa a ver a importância da cooperação e a importância de entender se as pessoas estão sintonizadas com aqueles objetivos, se elas estão motivadas e qual o sentido daquilo tudo para elas, né? Como elas se sentem diante dos desafios. Quem opera o Redefining está interessado em conhecer novas perspectivas, né? E está buscando trabalhar com sentido, com propósito e com qualidade de vida. E aí a gente tem que chegar na definição do Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? Zeitgeist é uma palavra alemã que quer dizer o espírito de uma época. O espírito da época é definido pelos formadores de opinião. E veja, estamos falando aqui do espírito de uma época num determinado contexto. No nosso caso, o mundo ocidental do trabalho. O Zeitgeist tem a ver com o que os formadores de opinião defendem em termos, né, de valores, em termos de modo de vida. E aqui estamos falando do trabalho nas grandes organizações e nas grandes cidades do mundo ocidental. O Zeitgeist, até um pouco antes da década de 90, o Zeitgeist predominante era o Zeitgeist achiever. Difundia-se a ideia de que as pessoas deviam entrar no mercado de trabalho, serem aquela pessoa que vão self-made man, né? O cara bem-sucedido, que vai entregar, que vai gerar resultados, né? Que vai ganhar dinheiro, que vai ter muito sucesso. Então, esses eram os valores que eram difundidos pela grande mídia, valores difundidos em geral e que constituíam esse Zeitgeist até antes da geração Z
começar a entrar no mercado de trabalho. A partir de 2010, a gente começa a perceber uma grande mudança. A grande mídia, os formadores de opinião começam a defender valores diferentes. Começam a defender valores ligados à sustentabilidade, à diversidade, à inclusão e à qualidade de vida. A cooperação no lugar da competição, e tudo isso muda radicalmente o nosso zeitgeist. A gente sai de um zeitgeist achiever, predominante até 2010, e entra numa era de um zeitgeist redefining, a partir de 2010. Em geral, os jovens que entram no mercado de trabalho qualificado todo ano operam nas lógicas de ação diplomata e expert, a grande maioria deles. E isso não é assim hoje, tá, gente? Isso já é assim há algum tempo, há algumas décadas, desde que o ensino superior passou a ser um pré-requisito, né, para que um jovem acesse empregos qualificados desde o momento que entra no mercado de trabalho. Porque operam como diplomatas ou experts, esses jovens tentam reproduzir como comportamentos no mercado de trabalho, eles tentam reproduzir aquilo que é visto como cool. E o que é visto como cool naquele momento? Os valores do zeitgeist. Então, se os jovens entravam no mercado de trabalho querendo impressionar pelo sacrifício, pela dedicação, pela entrega, pela esperteza e tudo mais, até a década de 2010, desde lá os jovens têm entrado no mercado de trabalho querendo entregar isso, querendo encontrar propósito, querendo encontrar significado, impacto de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão. É isso que o jovem hoje tenta encontrar. Ele quer trabalhar com significado desde o início da sua carreira. Em contraste, o jovem que entrava no mercado de trabalho até 2010 queria a todo custo mostrar o seu valor, entregar resultado, queria a todo custo mostrar para as pessoas que era capaz de se sacrificar e entregar resultados pela empresa. Então, a geração Z vive um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela defende, quer encontrar e fazer no ambiente de trabalho tudo aquilo que diz respeito à lógica de ação redefining, ela faz isso a partir de uma lógica de ação diplomata e expert. Ou seja, se não tiver significado, se não tiver propósito, se não tiver diversidade e inclusão, se não tiver impacto, não me interessa. Não tem como eu me motivar para me dedicar a isso. Eles defendem essas causas super importantes, mas uma perspectiva rígida, uma perspectiva absolutista, ignorando totalmente o contexto da empresa, ignorando totalmente, por exemplo, que a empresa tem que dar resultado para conseguir ter impacto em termos sociais, né, e ambientais, por exemplo. A empresa tem que ser sustentável, antes de tudo, financeiramente a longo prazo. E aí eles acham absurdo o trabalho sem propósito e sem qualidade de vida, né, e se revoltam ao ter de fazê-lo. Como eu falei anteriormente, para resolver esse impasse, cada lado vai ter que ceder um pouco, cada lado vai ter que fazer a sua parte. A evolução da geração Z passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento da lógica de ação ativa. Então, primeiro, eu preciso ser capaz de entregar. E a capacidade dessa juventude de transformar isso num propósito é fundamental para a resolução desse impasse. Ter o propósito de se desenvolver enquanto profissional e ser capaz de entregar resultados. E esse passa a ser um propósito que vai além dos propósitos nobres ligados ao impacto relacionado à inclusão social e à inclusão de todas as formas e sustentabilidade ambiental e tudo mais. As empresas, por sua vez, precisam também fazer a sua parte. O trabalho delas é muito simples. Entender que esse jovem não está mais entrando no mercado de trabalho disposto a fazer qualquer coisa. Esse jovem precisa entender uma coisa muito simples que muitas vezes a gente esquece de passar para a juventude. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que entregar esse resultado? Por que é fundamental eu ser bem-sucedido nessa missão?